Já pensou se o Brasil tivesse uma eleição mais justa e sem segundo turno? Coisa boa seria se a gente aqui não precisasse passar por mais um mês de campanha política, gastando principalmente o tempo e o dinheiro de todo mundo, não é mesmo? E a verdade é que existe sim uma alternativa, também conhecida como voto alternativo, voto ranqueado ou mesmo como segundo turno instantâneo, Instant Runoff Vote. E antes de eu continuar te explicando, já aproveita para te inscrever aqui no meu canal. Mas vamos lá. Esse tipo de votação alternativa permite que alguns países, atualmente como a Austrália, Índia e Irlanda, escolham os seus representantes em apenas um turno de votação e sem grandes complicações. E para entender esse processo de votação é bastante simples. Vamos lá. Digamos que você esteja no dia da votação e tem na sua frente, aqui no Brasil, na sua urna eletrônica, a lista completa dos candidatos para, por exemplo, presidente do país. Pelo nosso sistema atual, você vota naquele candidato que você mais acredita ou naquele que você considera o menos pior. Entenda, aqui o sistema infelizmente ele não é livre de spoilers. É fato que as pesquisas eleitorais divulgadas por institutos como o Datafolha podem de fato influenciar nas votações. Muito se fala, inclusive, no chamado de voto útil. Ou seja, vamos para um exemplo. Se você é uma pessoa que se considera de direita e vê que existem 4 candidatos diferentes de direita concorrendo ao poder, é possível que você escolha votar naquele que melhor está indo nas pesquisas para garantir que um candidato de direita vá de fato se eleger, ao invés de votar em quem você realmente gostaria de ter como presidente. Toda a história do voto útil acontece justamente por pessoas tentando antecipar o que outras pessoas fariam na frente da urna eletrônica. E esse problema em específico acaba sendo resolvido pelo voto alternativo. No caso, ao invés de escolher apenas um candidato para presidente, você tem em sua frente a possibilidade de ranquear os candidatos, escolhendo quem você gostaria que fosse eleito. E caso essa pessoa que você escolheu não tenha voto suficiente para se eleger, o outro candidato que você gostaria que fosse eleito ganha o seu voto e assim por diante. Exemplificando, a gente teria algo mais ou menos assim. Digamos que em uma determinada eleição, esse aqui que está aparecendo na sua tela agora tenha sido o resultado inicial das votações. Nesse sistema, a gente teria então o seguinte fluxo. Caso haja de fato algum candidato que conseguiu receber mais de 50% dos votos, ou seja, já possuía a maioria dos votos, esse candidato obviamente vence a eleição, ele possui a maioria dos votos. Agora, caso não haja ninguém com mais de 50%, o candidato com a menor quantidade de votos é eliminado. Com isso, todos os votos que eram dele passam então para outros candidatos de acordo com o que as pessoas escolheram. Nesse exemplo, 40% do candidato perdedor escolheram esse candidato aqui como segunda opção, enquanto o restante 60% escolheu aquele outro. A ideia aqui é seguir com esse processo de eliminar o candidato perdedor e recalcular os votos até que algum candidato possua de fato mais de 50% dos votos. Perceba também como, nesse exemplo que você está vendo na tela, o candidato vencedor não é necessariamente o candidato que começou com o maior percentual de votos. Só que como boa parte da população colocou como segunda, terceira ou quarta opção, ele acabou de fato vencendo a eleição. E claro, aqui vai um adendo bastante interessante. Diferente de outros países que ainda usam voto em papel, aqui a contagem desses votos diferentes não seria problema, não seria mais difícil do que a contagem que é feita atualmente, dado que hoje é tudo digital aqui no Brasil, graças à nossa urna eletrônica. Ou seja, tendo todos os votos apurados, o resultado também poderia continuar sendo apresentado ali no mesmo dia da votação. Mas vamos dar uma olhada agora num exemplo teórico utilizando dados do primeiro turno das eleições de 2022. Nesse caso, nós temos algo parecido com essa tabelinha aqui. Para simplificar bastante e para ser mais direto ao ponto, eu resolvi deixar os partidos de esquerda em vermelho, os partidos mais alinhados ao centro-direita em azul e deixar o PDT em cinza. Aqui no Brasil nós teremos logo mais o segundo turno das eleições envolvendo Lula, candidato do PT, e Jair Bolsonaro, candidato do PL. Considerando que todos os votos dos partidos de esquerda vão para o PT, ou seja, que todos que votaram em candidatos de partidos de esquerda também aceitariam Lula como segunda ou terceira opção, a gente tem um candidato, então, que acumularia um total de 48,54% dos votos. Considerando a mesma coisa para o Jair Bolsonaro, ou seja, considerando que quem votou em partidos de direita aceitariam Jair Bolsonaro como segunda, terceira, quarta opção, ele totalizaria 48,42% dos votos válidos. Com isso, restaria redistribuir os votos do PDT entre o candidato do PT e o candidato do PL.
Então, se 50% das pessoas que votaram no Ciro Gomes também escolhessem Lula como segunda, terceira, quarta opção, ele seria eleito com 50,06% dos votos válidos. Agora, se apenas 40% aceitassem Lula como segunda, terceira, quarta opção, conforme o fluxo que eu acabei de te explicar, o Jair Bolsonaro seria eleito, na verdade, com 50,24% dos votos válidos. Lembrando, esse aqui foi apenas um pequeno exercício teórico usando dados reais. Eu não estou aqui tentando prever nada do resultado no nosso segundo turno, e eu mesmo não acho que 100% dos votos de cada partido vai simplesmente passar de forma direta para outro candidato. Além disso, questões como votos nulos, votos em branco e mesmo abstenções contam bastante nesse sistema que a gente usa atualmente aqui no Brasil. Na verdade, o que eu quis te mostrar aqui não foi sobre o nosso sistema atual que a gente usa aqui no Brasil hoje, mas sim que esse sistema de votação alternativa, por mais que ele possa parecer um pouco confuso em uma primeira vista, ele é algo que já está de fato em funcionamento em alguns países do mundo e que poderia ajudar a gente aqui no Brasil a finalizar as eleições em apenas um turno de forma mais justa e mais rápida. Mais rápida porque logicamente a gente consegue acabar tudo em um só turno, e mais justo porque garante que as pessoas não precisem tentar adivinhar no que os outros vão votar, não precisa ter voto útil no voto alternativo. As pessoas podem votar em quem elas quiserem e, de fato, votar não apenas em quem elas querem, mas também ranquear os candidatos de acordo com a preferência delas. E que fique claro, além da votação alternativa, também existem vários outros métodos de eleição, como Minimax, Condorcet, Copeland, Cardinal, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Também existe o chamado voto único transferível, ou STV, Single Transferable Vote, que seria o voto alternativo para quando são eleitos mais de um candidato por vez, que, por acaso, é o caso das eleições para deputado e para vereador que nós temos aqui no Brasil. E aí, o que você achou desse sistema de votação? Você acha que isso ajudaria no processo eleitoral aqui no Brasil? Comenta aqui abaixo e também já te aproveito para te inscrever na minha newsletter clicando no link que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Eu te vejo em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!